Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda unidade e aqui trataremos sobre macroeconomia. Bom, na primeira unidade a gente falou um pouco sobre microeconomia, discutimos as questões de ordem individuais, né? A família, as unidades produtivas, o consumidor, né? Qual o comportamento do consumidor diante de variações no preço, qual o comportamento dos ofertantes diante de variação de preço, e vimos o mercado, né? Que é justamente essa interação entre os ofertantes e os demandantes. Vimos que isso foi necessário para compreendermos a formação do preço de venda, né, em mercados específicos. E aí a gente viu essa imagem, né, a microeconomia com essa lupa, né, esse homem com essa lupa, vendo de perto, e agora a macroeconomia, né, vendo de longe. Né. O nosso objetivo aqui com a macroeconomia é compreender a economia como um todo, né? E aí vem os grandes agregados. Que grandes agregados são esses? Por exemplo, aqui temos três, né? Inflação, taxa de juros, câmbio, desenvolvimento econômico, crescimento econômico, emprego. Tudo isso são variáveis, né? De grandes agregados que a gente chama, né? Então, nesse caso, não importa para a gente os preços relativos, né? E sim os preços absolutos, né? A gente fez essa divisão aqui da nossa unidade de macroeconomia em 3 sessões. A primeira sessão, os princípios de macroeconomia. A segunda sessão, a teoria monetária, um pouco sobre teoria monetária, né, que envolve inflação, taxa de juros e câmbio. Isso aqui são preços, né, noções de desenvolvimento econômico. Então, são as 3 sessões que nós escolhemos, né, para formar aí a nossa compreensão, né, para nos ajudar na compreensão da macroeconomia. Então vamos lá falar um pouquinho sobre cada um. Aqui, começando pelos princípios de macroeconomia, nós temos as finalidades, né, os principais objetivos da macroeconomia, ou então nesse caso aqui da política macroeconômica, entre outros, né, a produção, né, o nível de produção da economia, e emprego, né, o nível de emprego e o nível de preços. Né. Esses são os 3 principais, pelo menos a literatura, né, os livros de economia enfatizam esses 3 como sendo os principais. Existem outros, vocês vão poder acompanhar no nosso material, né, que existem outros também, não são somente esses, né, aqui enfatizo os principais. E os meios, né, os instrumentos que se tem para alcançar, né, esses objetivos aqui. Crescer empregando e com nível de preço estável, né, ou seja, garantindo o poder de compra da população. Os instrumentos são esses aqui, né, política monetária, política fiscal, a gente ouve falar bastante a respeito disso, política cambial e política de renda. Né? Os 2 primeiros são os principais e nas nossas aulas faremos então uma ênfase, né? Daremos, melhor dizendo, uma ênfase à política monetária e à política fiscal. Bom, a gente falou que inflação, taxa de juros e câmbio são preços, né? Então eles são preços formados em que mercado, né? Usando um pouquinho aí da microeconomia. A inflação ela é formada aqui, né? No mercado de produtos, de bens e serviços. Já a taxa de juros ela é formada no mercado monetário, né? Aqui tem a imagem do Banco Central. Vocês sabem que é o banco dos bancos, né? O banco executor da política monetária no Brasil. Aqui aparece a imagem, né, de uma feira, né, livre. Né? Aqui alguns alimentos, frutas. Né? E esse terceiro é o mercado de divisas, né? Onde você tem entrada e saída de produtos e, consequentemente, eu estou falando evidentemente apenas da questão da balança comercial aqui agora, mas o mercado de divisas é entrada e saída de divisas, né? Ou seja, quando a gente fala divisa, a gente está falando moeda internacional, moedas internacionais. Né? A gente fala mais do dólar porque é a moeda mais forte, né? E as relações econômicas internacionais do Brasil, elas são transacionadas principalmente em dólar. Né? Então, quando a gente fala mercado de divisas, a gente está falando justamente essa entrada e saída de moeda, de dólar. Né? E aí a gente vai ter o preço do câmbio, que é o preço da nossa moeda em moeda internacional. Né? Então, quando a gente fala que o câmbio está a 4, a gente quer dizer que $1 compra R$4. Né? Quando o câmbio está a 5, a gente fala que $1 compra R$5, ou o contrário também, né? R$5 para comprar $1. Né? Então, é o preço da nossa moeda em moeda internacional, né? Principalmente o dólar. Né? A taxa de juros já citei, ela é formada, é o preço da moeda, né? O preço do dinheiro. É um tanto quanto estranho a gente falar preço do dinheiro, né?
mas a taxa de juros é o preço da moeda, né? Por quanto que a moeda está custando. Então, quando a gente fala que a taxa de juros está a 6%, 7%, 5%, 10%, esse é o preço da moeda, 10% ao ano, então esse é o preço da moeda, né? E a inflação é aumento generalizado, né, do nível de preço da economia. Então a gente vai falar um pouco mais. É importante que vocês consultem, evidentemente, o nosso material, né, de leitura, mas nos nossos encontros também trataremos desses assuntos. Bom, pessoal, e aqui a gente encerra o nosso estudo com relação à macroeconomia com essa sessão sobre noções de desenvolvimento econômico, né? A gente está acostumado a tratar de crescimento econômico, né? Mas é importante a gente perceber que há uma diferença, né? O crescimento econômico, ele visa tão somente medir a ampliação do nível de produção da economia, né? Medido pelo Produto Interno Bruto. E o desenvolvimento econômico, ele é um conceito mais amplo, ele abarca o crescimento econômico, mas ele quer discutir também as questões de melhoria das condições de vida da população. E aí você tem índices como o IDH, índice de pobreza, índice de distribuição de renda, né? O índice de Gini, enfim, são indicadores utilizados para medir o desenvolvimento econômico. Então, a discussão é mais ampla do que tão somente crescimento econômico, tá bom? A sugestão que eu dou, evidentemente, é que a gente faça leitura, né, dos nossos materiais e faça suas anotações para que no nosso encontro síncrono, né, a gente possa discutir, tirar essas dúvidas, tá bom? Desejo a vocês bons estudos e sigam firmes aí na realização das atividades, tá bom? Então, encontro vocês na próxima unidade. Tchau e até lá.